mas você precisa cuidar daquilo que Deus entregou para você. A gente vive em um tempo, irmãos, que a gente olha para as pessoas e vê muitos líderes aí, entenda isso em nome de Jesus, que não cuidam mais da sua casa, está no terceiro, quarto casamento. Ah, pastor, não deu certo. Por que não dá certo na primeira ou na segunda? Tem coisas que a palavra de Deus ela vai falar. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do Pai, foi rejeitado porque era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Depois que Esaú entregou, talvez para ele não tinha dado valor, ele estava distraído. Ele entregou aquilo que era mais valioso, que era o seu legado, que era a sua primogenitura. Depois que ele quis voltar atrás, não tinha mais como. Tem gente que quebra a aliança e depois quer voltar atrás, mas já quebrou. Talvez tinha um plano, entenda, Deus ele tem um plano para você. E olha isso, em nome de Jesus. Deus ele tem um plano para você. E você começa a trabalhar na presença do Senhor e viver tudo aquilo que Deus ele tem preparado para você. Você faz alianças com Deus e com os homens. O casamento é um, o ministério é outro. Deus entregou para você cuidar. Mas muitas vezes nós deixamos isso de bandeja para o inimigo quando aceitamos os manjares. E nós quebramos a aliança que nós temos do Senhor. Já vi vários homens que tinham um chamado extraordinário, promessas de Deus, grandiosas. Homens que já viviam tudo aquilo que Deus tinha preparado. E o que? Aceitou os pratos. Não vai mais viver a promessa. Ah, pastor, Deus ele não dá outra oportunidade. Deus ele dá outra oportunidade. Só que a palavra de Deus vai falar que para Esaú já era tarde demais. E tem para muita gente que está sendo tarde demais também. E tomara que não seja tarde demais para você. Porque a palavra vai dizer que ele, mesmo implorando com lágrimas, já tinha abandonado. Deus ele tem um plano A para a sua vida, viva esse plano. Mas se você quebrar a aliança, você vai viver o plano B de Deus. Deus ele dá a segunda oportunidade, Deus ele dá a terceira oportunidade, irmão. Eu já vi gente que Deus está dando na 10ª oportunidade. Mas não vai mais viver a primeira, que era maior, que era melhor, que era grandiosa. Toma conta. Eu estudando a genealogia de Esaú, que foi os Edonitas. Deus ele deu uma nova oportunidade para Esaú, sabia? A sua descendência. Porque Jacó ele tomou posse, passou pelo processo dele, viveu ali com os israelitas. E Esaú ele teve um povo chamado os Edonitas. E eu lendo, ali estudando, eu vi que um homem muito grande, um rei muito poderoso, foi da linhagem de Esaú, pastor. O rei Herodes. Ele era um edonita. Ele se converteu ao judaísmo, casou com uma princesa, ele se tornou um rei. E eu vejo isso como uma segunda oportunidade. Amém? Só que novamente, qual foi o fim de Herodes? Perseguiu Jesus,
teve um fim trágico, foi comido de bicho porque queria a glória para si. E a palavra de Deus vai falar em estudos que a linhagem de Edom, ela se encerra 70 anos depois de Cristo. Tem gente que não aproveita a primeira oportunidade, nem a segunda, nem a terceira. E o Senhor, Ele não quer isso para você. O Senhor, Ele quer que você viva tudo aquilo que Ele tem preparado dos céus para a sua vida. Tudo aquilo que Ele planejou dos céus para você. Como diz em Romanos 12, 2, para que nós venhamos renovar a nossa mente, para que nós venhamos não nos conformar com o sistema desse mundo. Tem muita gente conformado com o sistema desse mundo. Tem muita gente conformado com uns irmãos da igreja que vão para o carnaval, depois a gente tem que resgatar. Tem gente, irmão, que no final, olha só, presta atenção, tem gente que está na igreja uma benção. Chega no final do ano, pastor, começa uma luta espiritual na vida da pessoa, irmão. Se desvia, final do ano. Tem uns que voltam em janeiro ainda, pro Kadosh. Tem outros que voltam só, a gente vai ver final no mês aqui. Uns voltando para a igreja. Tem uns que voltam só na Páscoa. Você está rindo, mas o negócio é sério, irmão. Passa um mês, 2 meses, 3 meses, bem. Do meio do ano já está. Aqui, em Manaus, na época do boi, irmão, meu Deus. Sumiu, irmão, passou um mês. E a gente sabe, irmão, você sabe que isso é espiritual. Você sabe que isso é espiritual. De ciclos que não se fecharam na vida dessa pessoa, feridas que não se curaram, de renúncias que não foram feitas. E o inimigo ainda tem espaço lá, e quando oferece um prato, essa pessoa recebe, mas não tem crescimento. Você olha para a vida da pessoa, não tem crescimento. Você olha e está tudo travado. Por quê? Porque o coração já está corrompido, a alma já está corrompida. Já teve uma chance, já teve 2 chances, já teve 3 chances, 4. Mas o Senhor continua dando chance, porque o Senhor, Ele é bom. Porque cada um aqui de nós temos promessas de Deus. Você tem uma promessa de Deus. E nós só vivemos a promessa de Deus através dessa santificação, através desse esforço que fala na palavra. A gente viu um homem que teve a oportunidade nas mãos e deixou passar. E eu quero te fazer uma pergunta hoje: você vai deixar essa oportunidade passar? Graças a Deus você vai estar aqui. Talvez ano passado, irmão, tu estava lá no baile de não sei quem. Mas o Senhor está te dando uma oportunidade hoje. Então agarra essa oportunidade que Deus está te dando. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer fazer a tua vida dar certo. Deus, Ele quer fazer você fluir. Deus, Ele quer abrir portas para você abençoar. E nesse tempo Ele está te preparando. Através dessa santificação e da obediência de Deus em nossas vidas, o Senhor está te preparando para quê? Para viver as promessas do alto na sua vida.